esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podemos. Ele faz a mesma coisa, celebrando o Natal. Nós celebramos a ressurreição de Jesus e grande parte do mundo todo faz uma festa no dia da Páscoa. Mas hoje, Pentecostes, quase ninguém se lembra. Quem será que saiu de casa dizendo: oba, hoje é dia de Pentecostes, né? Quem será que saiu de casa sabendo que hoje é dia de Pentecostes? A igreja celebra esse dia como seu nascimento, o dia do nascimento da igreja. E o dia do nascimento da igreja deveria ser para nós dia de festa. A igreja nasceu através da alegria dos apóstolos, depois de ficarem cheios do Espírito Santo. Igreja igual alegria. Igreja não é igual tristeza, mas alegria. Um dia, 3 amigos encontraram ouro numa mina abandonada, fizeram um juramento de não dizerem a ninguém, de não contarem isso a ninguém, ficaria entre os 3. Juraram e falaram que iam manter a sua palavra, portanto, voltaram à cidade e começaram a comprar as ferramentas necessárias, começaram a comprar tudo aquilo que seria necessário para escavar e para buscar o ouro, e saíram em direção à mina. Quando saíram da loja, um grupo começou a segui-los, aí outro grupo foi se juntando, e outros, e outros, e outros. Como as pessoas estavam seguindo os 3 se eles não haviam dito nada a ninguém? Aí eles perceberam onde estava o problema. O problema é que eles estavam tão alegres, tão felizes, que as pessoas disseram assim: não, alguma coisa de bom aconteceu, vamos segui-los para ver onde eles estão indo. Então, meus irmãos, a igreja nasce da alegria, e essa alegria começou a contagiar a todas as pessoas. A igreja não nasceu por causa de uma reunião onde as pessoas decidiram: vamos escrever uma ata e vamos fundar uma igreja. Hoje as pessoas fundam a igreja indo lá no seu contador e abrindo uma empresa chamada igreja. Não foi isso que os apóstolos fizeram. Nós lemos que no dia de Pentecostes apareceu um grande ruído no céu, um vento impetuoso, um vento vindo do céu. E isso significa que a igreja veio do céu e não da vontade dos homens. É criação de Deus, não é criação nossa. O grande tema da igreja do Pentecostes, meus irmãos, continua sendo a comunicação. Jesus quis que os apóstolos tivessem o Espírito Santo e a igreja. Deus quer os apóstolos e a igreja para comunicarem a sua mensagem de salvação a todas as pessoas, mesmo aquelas pessoas que falam línguas diferentes. Hoje a igreja é enviada a todos os cantos do mundo,
em todas as línguas, em todas as nações. É isso que é o Pentecostes. O Espírito Santo não nos é dado apenas para o nosso conforto espiritual, também ele é um confortador, né? Ele não é esta a única missão, a única função do Espírito Santo. Ele é dado para que a mensagem do Evangelho possa fluir através de nós. Se nós vivêssemos uma vida mais contente, né? Se vivêssemos uma vida mais alegre, nós não precisaríamos pregar o Evangelho. Basta abrir a nossa vida. Basta abrir a nossa vida e as pessoas se converteriam. Isso é pregar o Evangelho. Conta-se que Gandhi, quando perguntado sobre o Evangelho, ele disse: eu admiro muito o Evangelho de Jesus Cristo, mas eu não vejo esse Evangelho na vida das pessoas, por isso não me converti. Se eu tivesse visto isso, se eu tivesse visto essa alegria do Evangelho, essa transformação do Evangelho na vida das pessoas, eu teria me convertido. Então a grande causa do afastamento das pessoas da igreja é a nossa vida. Quantas vezes a filha fala para a mãe: mãe, eu não vou na igreja porque você vai e vive aqui, né, quebrando coisas, brigando, né, e tanta coisa. O que eu vou fazer na igreja? Acho que a igreja não está adiantando para nada. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, mais do que nunca, precisa descer sobre a nossa vida, precisa vir sobre a nossa vida, porque a igreja não é uma instituição apenas. A igreja é um refúgio, um lugar onde nós podemos ir para nos esconder dos dias maus. E ainda o Espírito Santo nos é dado para que paremos de vez de ter medo da vida. Nós temos medo da vida. Antes do Pentecoste, por exemplo, só para citar um exemplo, Pedro era um homem medroso. Tanto é que por medo negou Jesus 3 vezes. Mas quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro no dia de Pentecostes, ele ficou transformado. Não era mais tímido, não temia nem mesmo a morte. Ele saiu e com a sua palavra agora converteu mais de 3.000 pessoas. Coisa impossível antes. Então o Espírito Santo em nós vai fazer aquilo que parece impossível. Aquilo que nós achamos na nossa vida dizendo: isso é impossível. Se uma pessoa estiver cheia do Espírito Santo, o impossível é transformado em possível. Tempos depois nós vemos Pedro novamente preso. Ele foi preso, foi colocado no meio de correntes, entre correntes. No meio da noite ele fez o quê? Ele começou a cantar, ele começou a louvar, cheio do Espírito Santo, começou a cantar. O que aconteceu em seguida? As correntes se quebraram e abriu-se a porta da prisão. Então são essas as surpresas do Espírito Santo. Aquele Pedro medroso, que não tinha coragem de fazer absolutamente nada, diz os Atos dos Apóstolos que até quando ele passava, até a sua sombra tinha poder. Um paralítico andou tocado na sua sombra. Quer dizer, são maravilhas e são surpresas que o Espírito Santo faz em nossa vida. A nossa vida de cristãos, por outro lado, é tão chata, é tão cheio de lamentações, tão cheio de ais, né? Tão cheias de arrependimentos, de medos. Meus irmãos, nós precisamos entrar no cenáculo novamente, precisamos nos abrir às surpresas do Espírito Santo. Cada dia da nossa vida deve ser uma surpresa. Cada dia deve ser uma surpresa. E não uma surpresa que ficou lá atrás, né? Mas uma surpresa a cada dia. Infelizmente o Espírito Santo é a mais esquecida pessoa da Santíssima Trindade. Se eu perguntar aqui até às crianças da catequese: quem é Deus Pai?
Olha, todo mundo levantou a mão, já sabe, né? Quem é Deus Pai? Todo mundo sabe. Deus Pai é aquele que, muito bem, que criou, né? Se nós perguntarmos em segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus Cristo, quem é Ele, o que Ele fez, nós sabemos. Ele morreu na cruz e nos salvou. Agora, se a gente perguntar quem é o Espírito Santo e o que Ele faz, nós não sabemos. Infelizmente, nós temos pouca intimidade com o Espírito Santo. Deveríamos ter mais. Mas o que eu quero afirmar e gostaria que você gravasse para sempre é que o Espírito Santo muda as pessoas. Ele transforma a nossa natureza. Ele nos recria. Como seres humanos frágeis, nós conhecemos uma experiência de viver com medo, com ansiedade, com preocupações a respeito de muitas coisas. Algumas dessas coisas que nos preocupamos só existem na nossa imaginação. Alguns medos só existem na nossa imaginação, não existem de fato. Hoje o grande mal é incrível. Um grande número de pessoas está tendo síndrome do pânico, né? Precisamos do Espírito Santo para mandar embora esse pânico da nossa vida. Depois de ter vencido a última barreira de violência por sua morte, Jesus nos oferece o dom da paz. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, Ele soprou sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e Ele disse: dou-vos a minha paz. Essa paz que nos faz confiantes e alegres em face de qualquer tipo de ameaça. Nada nos deveria causar ameaça nem pânico. Isso significa, meus irmãos, que a partir do momento em que Jesus sopra sobre nós o seu Espírito, nós não precisamos mais ficar paralisados de medo. Medo que nos impede de fazer coisas bonitas, de utilizar o nosso potencial. Quanta coisa boa nós poderíamos fazer. O medo que nos faz, não nos faz aventurar no mundo maravilhoso que Deus nos deu. Somente, meus irmãos, com paz no coração, nós podemos ser uma bênção para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos familiares. E tudo isso vem gratuitamente. Comece, portanto, hoje, a partir de hoje, dizer: vem Espírito Santo. E quando você tiver medo, fale: vem Espírito Santo. E quando você tiver alguma insegurança, alguma preocupação, diga: vem Espírito Santo de Deus. E o medo, a preocupação, o temor, tudo isso vai embora. Meus irmãos, tem um potencial dentro de nós que precisa ser acelerado, precisa ser descoberto. E só o Espírito Santo pode fazer isso por nós. Vamos então pedir, cantando ao Espírito Santo, para que venha em nossa vida, para que nos encha com o seu amor, para que nos transforme. Vamos cantar o número 884. 884. Eu quero que, cantando essa música, você não cante por cantar, que você sinta no seu coração que o Espírito Santo de Deus está vindo em você. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os
enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Doce Espírito Santo, exemplo quero ser da mãe do meu Senhor. Doce Espírito Santo, fazei também de mim morada do Senhor. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria.